Você vai entender nessa aula de hoje que os modelos atômicos eles vêm sendo uma discussão desde os primórdios. É uma discussão que começou com Leucipo e Demócrito. A discussão era a seguinte: do que a matéria era constituída? Foi quando então eles pegaram uma matéria e começaram a dividir a matéria. Foi dividindo, até que chegou um pedaço mais que não conseguiam mais dividir, um pedaço que não era mais divisível. Então foi aí que eles batizaram essa pequena parte, essa parte tão pequena de átomo. Átomo quer dizer então indivisão, indivisível. O que acontece então, gente? Vamos lá. Essa discussão não parou aí. No século XIX apareceu um cara chamado de Dalton. Dalton precisava criar um modelo atômico para tentar explicar as transformações gasosas que aconteciam na atmosfera. Foi quando Dalton, então, no seu modelo atômico, ele acabou batizando de bola de bilhar. Olha só que bacana, bola de bilhar. Então, o que acontece? Nesse modelo atômico aí de bola de bilhar, já como ele chamou o átomo, o seu modelo desse jeito, será que o átomo ele poderia ser formado numa forma de uma pirâmide? Será que ele poderia ser formado na forma de um paralelepípedo? Claro que não, né? Se o modelo atômico dele era chamado de bola de bilhar, então obviamente que as suas características seriam semelhantes à de uma bola de bilhar, onde as suas principais características são essas. Veja bem, a primeira, ela vai ser esférica e depois vai ser maciço. Olha que bacana! Vai ser esférico e maciço, parecido realmente com uma bola de bilhar. Mas não para aí, gente. Veja bem. O modelo atômico de Dalton também vai ser indivisível, indestrutível e imutável. Quando eu falo que esse átomo vai ser imutável, eu quero que você entenda que ele não vai sofrer nenhuma transformação. Depois de quase 100 anos, apareceu um inglês chamado de J.J. Thomson. J.J. Thomson, então, ele foi aquele cara que, no experimento do tubo de Crookes, ele observou que o átomo ele teria a presença de cargas. Uma carga que eles descobriram que era uma carga negativa. E essa carga ela foi batizada de elétrons. Então, toda vez que você olhar na prova e verificar a presença da palavra natureza elétrica, você pode marcar que a partir do modelo atômico de Thomson você vai ter essa discussão. A discussão chamada de natureza elétrica, porque foi no modelo de Thomson que vai aparecer para vocês aqui a presença dos elétrons, a presença da minha carga negativa. Já como foi descoberto os elétrons, já como apareceu essa carga negativa, então eles tiveram a ideia de que o átomo não era mais a menor partícula da matéria, que existia uma partícula menor, que no caso seria o elétron, e falou ainda mais, falou já como o elétron é a partícula menor, então eu vou chamar ele de partícula subatômica. Mas ele pensou o seguinte, bem, eu já descobri então a partícula subatômica, eu já verifiquei então a presença aí dos elétrons, mas será que eu vou ter somente a carga negativa no meu átomo? Claro que não, né? Então foi quando ele verificou o seguinte, ele falou que o seu átomo teria então uma esfera de massa positiva e os elétrons ficariam incrustados sobre ela. Como está bem aqui, ó, veja bem, eu tenho uma esfera positiva e os elétrons de cargas negativas vão ficar incrustados sobre essa massa positiva. Foi quando, então, Thomson batizou o seu modelo de pudim de passas. Falou, então, que a massa ali do pudim seria uma massa positiva e as passas que ficavam sobre o pudim, incrustadas no pudim, seriam os elétrons. Mas, filho, veja bem, eu particularmente nunca comi o pudim de passas, mas eu já comi um panetone. Vamos fazer uma analogia ao panetone? Imagina então ali, ó, a casca, a massa do panetone como se fosse a esfera positiva do átomo. E as frutas cristalizadas vão ficar incrustadas ali no panetone. Mas, amores, veja bem, não para com isso não. Já que ele verificou que tinha a massa positiva e as partículas subatômicas naquele átomo, ele falou o seguinte, falou, bem, então a partir de agora o meu modelo atômico ele passa a ser divisível. Olha só, gente, o nome do átomo vai ser átomo, né, que é indivisível, mas a partir de Thomson o átomo passa a ser divisível. Eu vou trocar aqui o quadro para a gente verificar agora sobre Rutherford e sobre Niels Bohr. Eu aguardo você. Tá gostando dessa aula? Então solta o dedo aqui nesse like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possíveis.
Olha só, meninos, já como vocês verificaram as características do modelo de Dalton, as características do modelo de Thomson, eu quero que você também note as características do modelo atômico aqui do Rutherford, do nosso professor que foi genial, professor aí que foi o mais incrível que eu já disse sobre. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que para ele montar o seu modelo, ele teve também que passar por algumas experimentações. A experimentação que ele fez foi a experimentação chamada de experimentação da lâmina de ouro. Essa experimentação dizia o seguinte: ele pegou uma lâmina de ouro e colocou na frente de um bombardeamento de partículas positivas do tipo alfa. Essas partículas bombardearam então essa lâmina de ouro e aí teve algumas anotações. A primeira anotação ele verificou que algumas partículas positivas passavam direto, outras sofriam um leve desvio e outras sofreram uma repulsão. Mas veja bem, ele ficou muito surpreso com essas partículas que ia e voltava. Quando ela voltava, tinham partículas que voltavam até no ângulo de 180 graus, olha só. Ele ficou muito surpreso. A surpresa é tanta que era como se eu pegasse uma arma, desse um tiro na parede e a bala voltasse na minha mesma direção. Olha só que surpresa. Então foi quando, com essas anotações, Rutherford criou o seu novo modelo atômico. Quais são as características desse modelo? A característica se baseava então nas suas anotações. A primeira anotação foi a seguinte: ele dizia que as partículas alfas que passavam direto, dizia então que no átomo, que na matéria existia um grande espaço vazio. E essas que chegavam próximos e voltavam, indicavam que lá naquela lâmina de ouro existia uma esfera densa e positiva, ou seja, ela teria a mesma carga da partícula alfa. Quer dizer o quê? Que quando a partícula alfa chegava próximo a essa esfera positiva, ela acabava sofrendo uma repulsão, ela acabava voltando. Foi aí então que Rutherford elaborou seu modelo atômico. E aí ele falou o seguinte, que o seu modelo atômico seria semelhante a um planetário, seria semelhante a um sistema solar. Olha só, ele falou o seguinte, ele disse que no seu modelo atômico, naquela parte que tinha um grande espaço vazio, aí ficariam minhas cargas negativas, que seriam chamados de elétrons. Então, já como aí vai ficar os elétrons, ele vai dizer que essa região é chamada de eletrosfera. Olha que bacana. E não para aí não. Ele vai ter uma parte central também, que vai ser chamado de núcleo. Mas para Rutherford, no núcleo, existia apenas uma única partícula. Partícula essa chamada de prótons. O próton, então, vai ser uma partícula de carga positiva. Olha só agora. Aqui no lado, eu coloquei para vocês as principais características do modelo de Rutherford. Olha só, coloquei a partícula alfa, que foi a partir dela que eu tive a experimentação da lâmina de ouro. Eu encontrei os prótons, que são as partículas subatômicas que estão presentes no núcleo do átomo de Rutherford. E depois ele falou o seguinte, ele disse que o seu átomo, o seu modelo atômico, vai ter a presença de duas regiões distintas. Uma chamada de núcleo, onde eu vou ter os prótons, e a outra chamada de eletrosfera, que eu vou ter a presença dos elétrons. Agora você quer saber um pouco mais sobre modelos atômicos? Tu queres saber um pouco mais agora sobre o modelo atômico de Bohr? Me aguarde que eu vou só virar o quadro. Já como vocês observaram, o modelo de Dalton, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford, tudo foi uma questão de evolução, tudo foi uma questão de evolução no âmbito aí científico. Vamos observar agora sobre o modelo atômico aí de Bohr. Olha só, Bohr também ele criou um novo modelo atômico esse que foi constituído aí em cima da física quântica, da mecânica quântica. O que esse modelo dizia? É muito tranquilo, veja bem. O modelo atômico de Bohr também era dividido em duas regiões, uma chamada de núcleo e a outra chamada de eletrosfera. Veja bem, no modelo atômico de Bohr, aqui no núcleo, eu não tenho apenas mais prótons, eu vou ter também a presença de prótons e nêutrons. Mas olha só, aqui na sua eletrosfera, eu vou ter também a presença de elétrons, mas olha só, a eletrosfera já é mais diferente aí. É parecido agora esse modelo atômico como se fosse uma cebola cortada. Por quê? Porque aqui em cima, na eletrosfera, ela vai ser dividida por camadas.
onde que cada camada vai possuir um nível de energia definido, onde que cada camada vai ter uma energia diferente uma da outra. Eu tenho camadas que vão ter uma energia menor, assim como tenho camadas que vão ter um conteúdo de energético de energia maior. Então, o que acontece? Veja bem, aqui eu tenho os elétrons que estão com uma quantidade de energia aqui em cada camada, mas esses elétrons, eles podem também ficar soltando de uma camada para outra. Soltando de que forma? Como é que isso acontece? Acontece na seguinte maneira. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma energia e jogar essa minha energia em cima do meu átomo, energizar esse meu átomo, o que acontece? Os elétrons vão absorver essa quantidade de energia, não vão aguentar mais permanecer na sua camada e vão acabar soltando para uma outra camada. Mas que camada ele vai soltar? Veja bem, cada camada que eu tenho bem aqui vai possuir uma energia diferente. E o que eu quero que você entenda? Que quanto mais afastada do núcleo tiver a minha camada, mais energética ela vai ser. Ou seja, já como o meu elétron absorveu uma quantidade de energia, ele acabou soltando então para uma camada superior, para uma camada mais energética. Ele chegando na camada mais energética, vai chegar o momento que ele vai querer voltar para sua casa, vai chegar o momento que ele vai querer voltar para sua camada de origem e está triste. Olha só, então o que acontece? Para ele voltar para sua camada de origem é necessário então fazer o quê? Liberar uma certa quantidade de energia. Então ele vai liberar uma quantidade de energia em forma de fóton, em forma de luz. Então quando ele liberar, ele vai acabar voltando para a sua camada de origem. Processo esse chamado de salto quântico. Então quais são as características aí de Bohr? Vamos lá? O meu átomo é dividido por camadas, onde cada camada vai ter um nível de energia definido. Tem mais. Os meus elétrons vão absorver uma quantidade de energia, vão saltar para uma camada superior, liberar luz e voltar para a sua camada de origem. Processo esse chamado então de salto quântico. É um processo tranquilo. Agora, gente, já como vocês observaram essa aula, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal e compartilhem essa aula para a maior quantidade de pessoas possíveis. Muito obrigado e até a próxima.